Neste bloco, vamos abordar os fatores imaginação e estrutura. Esses fatores fazem parte do terceiro vetor zondiano, denominado vetor do ego, pois refere-se à instância central, que estrutura os demais vetores. Tem a função de elaborar as necessidades representadas pelos outros 6 fatores, de submetê-los a seus processos e de transformá-los. Este vetor exprime o estilo da pessoa no seu estar no mundo. Trata-se do vetor da relação consigo mesmo, com o mundo interno, e da sua relação com a realidade, com o mundo externo. A função do ego é fazer a mediação entre as exigências instintivas do id e as demandas da realidade externa. Não vamos nos aprofundar nos conceitos psicanalíticos relacionados a este vetor, mas cabe destacar que no vetor do ego estão os recursos que permitem que o indivíduo entre em contato com as suas demandas internas e as integre coerentemente na vida mental. Assim, os 2 fatores que compõem este vetor estão intimamente ligados funcionalmente. O fator estrutura expressa a necessidade de controle, a constrição e a delimitação do ego, a tendência à adaptação a normas e regras, aos ditames externos. O fator imaginação, por sua vez, expressa a necessidade de expansão, a inflação do ego, a tendência para a expansão mental dirigida ao coletivo, para a mentalização e a abstração. Agora vamos olhar com mais detalhe os fatores imaginação e estrutura. Vamos começar com o fator imaginação. Ele expressa a necessidade de expansão e de lidar com o que é intangível. Representa o princípio irracional, subjetivo e intuitivo, que se expressa por meio de atividades que requerem imaginação e criatividade. A necessidade é de lidar com o novo, descobrindo, pesquisando, estudando, criando e desenvolvendo coisas novas. O imponderável, o sonho e o longínquo caracterizam este fator, sem qualquer compromisso com a realidade concreta e objetiva. Atividades profissionais que exigem muita leitura, abstração e interpretação da realidade permitem a satisfação do fator imaginação, tais como as atividades acadêmicas, de pesquisa e investigação, a área de projetos e desenvolvimento, o planejamento estratégico, a gestão do conhecimento, atividades artísticas e intelectuais, a futurologia e até o esoterismo. Quando o fator imaginação for acentuadamente típico, significa que o indivíduo é uma pessoa criativa, com necessidade de lidar com coisas novas. É bastante ambicioso e com necessidade de desenvolvimento intelectual, gosta de se aprofundar nas questões à procura da perfeição e do absoluto. Seu interesse por novidade leva-o a se atrair por atividades que permitem desenvolver projetos, interpretar a realidade, pensar o futuro e resolver problemas dentro de uma abordagem sistêmica. É intuitivo e procura novas soluções para os problemas com os quais se depara, integrando a imaginação na elaboração das suas hipóteses. A motivação parte das suas ideias, fazendo com que ele procure externá-las de alguma maneira e, com isso, exercer influência sobre o meio através delas. Quando o fator imaginação for atípico, não típico, revela uma pessoa com tendência ao ceticismo, que prefere lidar com coisas práticas e objetivas, onde tudo está previamente definido. Não aprecia o estudo ou qualquer atividade que requer imaginação ou trabalho intelectual. Tende a desconfiar de ideias novas. Sua aprendizagem e aquisição de conhecimentos estão mais voltados para o utilitário, simples e óbvio, em detrimento de ideias novas. De um modo geral, prefere atividades profissionais nas quais não seja necessário resolver problemas complexos, e o seu pensamento tende a ser linear. Imaginação atípico pode indicar que a pessoa tende a ter pouco interesse por eventos culturais e artísticos. Agora vamos nos aprofundar no fator estrutura. Esse fator corresponde ao princípio racional, ao senso de realidade. A necessidade expressa por este fator é de ter controle sobre o meio ambiente e sobre si mesmo, coletando dados, medindo, analisando, avaliando as situações, comparando e classificando.
Procura se adequar aos limites da realidade representados pelas normas, regras, parâmetros e procedimentos. Esse fator limita o ego, na medida em que representa uma forma de constrição para a sua necessidade de expansão. O fator estrutura pode ser canalizado por meio de atividades da área de exatas, que envolve cálculo e estatística ou aplicação da tecnologia, como administração, planejamento, logística, atividades que requerem elevado grau de precisão e atenção concentrada, entre outras. Quando o fator estrutura é acentuadamente típico, trata-se de uma pessoa que se destaca pela necessidade de ter controle sobre a realidade e de realizar algo factual, passível de verificação e avaliação. É objetivo, exato e minucioso. Sente-se atraído por atividades nas quais possa avaliar, monitorar e checar com o objetivo de evitar erros. Para isso, utiliza instrumentos de precisão e recursos tecnológicos, como a calculadora, o computador e aparelhos de qualquer espécie. Para os indivíduos com forte presença deste fator, é importante dispor de parâmetros e especificações claramente pré-definidos, para que se sinta seguro quanto aos objetivos da tarefa. Aprecia a segurança daquilo que é previsível e controlável, com necessidade de lidar com fatos. É disciplinado, metódico e sistemático, atém-se às tarefas que recebe, focando sua atenção nas metas e objetivos determinados. Quando a estrutura for acentuadamente atípico, não típico, trata-se de uma pessoa com pouca afinidade com atividades de controle e verificação e revela que essa pessoa tem pouca afinidade com o que é técnico, econômico, minucioso e exato. Ao resolver problemas, tende a ser pouco racional e objetivo, com tendência à desorganização e falta de planejamento. Em geral, tolera mal ser monitorado, controlado e supervisionado e até cobrado pelas outras pessoas, como acontece em ambientes profissionais muito hierarquizados. Costuma não se preocupar com o estabelecimento de metas e planos e tem uma dificuldade natural para aceitar limites e para lidar com a figura da autoridade ou estruturas de trabalho fortemente hierarquizadas. Embora os fatores imaginação e estrutura tenham tendências opostas, frequentemente aparecem pareados. E esses fatores se complementam, não são excludentes. A combinação de imaginação e estrutura constitui a base do pensamento científico, pois envolve a elaboração de hipóteses e a sua verificação empírica por meio de procedimentos controlados e padronizados. Este vetor pode estar associado à revolução cognitiva, à capacidade de transcendência e de planejamento. Portanto, nunca estranhe caso alguém apresente esses dois fatores com igual intensidade no campo típico. Agora vamos para a próxima dupla de fatores? Vamos lá!